Meus amigos, esse vídeo hoje começa com uma gravíssima denúncia na área policial. A denúncia de um roubo seguido de tentativa de homicídio. O roubo foi praticado por um sujeito de cabelo laranja que mora na Casa Branca. Ele está roubando do BRICS dois gigantes, o Brasil e a Índia. E, em consequência disso, pode ser acusado de tentar matar o famoso bloco econômico que envolve mais, além de Brasil e Índia, Rússia, China e África do Sul. Pois é, palhaçadas à parte, a verdade é que Donald Trump está combatendo o globalismo com uma prática globalista. Eu não estou dizendo que Trump está inventando um novo globalismo. Estou dizendo que Trump, com sua genial capacidade estratégica, está, sim, furando o balão do BRICS e, em consequência disso, colocando mais uma estaca no coração do globalismo. Trump está unindo-se à Índia na tentativa de formar um grande bloco ocidental com um gigante asiático, tal como fez o globalismo no final dos anos 90. Os globalistas apostaram tudo na China como modelo econômico, aquele que seria, digamos, o carro-chefe da nova ordem mundial em termos de grana, mas também aquele que seria o modelo político e social para o mundo nos próximos, 1000 anos. Pois é, os globalistas pensaram em tudo, implantar no mundo o mesmo modelo de domínio, de poder do Partido Comunista Chinês. Fazer de todos os cidadãos do mundo meros escravos da máquina. E, por outro lado, sustentar-se economicamente com um modelo econômico baseado no roubo de propriedade intelectual e serviço, trabalho escravo. Basicamente isso. Acontece que o modelo globalista encontrou uma pedra na frente. Como diria Drummond, havia uma pedra no caminho. No caminho havia uma pedra. E a pedra chama-se exatamente Donald Trump. Donald Trump, com a aproximação dos Estados Unidos com a Índia, fará com que a Rota da Seda seja profundamente comprometida. A Rota da Seda, que outrora esmagava ou sufocava o gigante asiático chamado Índia, será agora uma preocupação a mais para os globalistas. Com a inserção da Índia como um gigante oriental aberto ao Ocidente, é claro que a China, com todos os seus problemas atuais, ficará num segundo plano. Até porque na Índia não existe roubo de propriedade intelectual. Pelo contrário, os indianos são criativos e isso interessa e muito aos Estados Unidos. Um outro fator é que os indianos falam o inglês. Também esse é um dos motivos para um dos fatores que facilita a formação de um novo bloco. Mas tem um outro detalhe. Israel, como está quase sempre um passo à frente em termos de negócios, percebera já nos anos 90 que deveria se unir sim à Índia. E fez grandes negócios com a Índia no começo do século XXI. Mas do começo do século XXI até agora, as relações só aumentaram. A amizade hoje entre Índia e Israel é real, forte, profunda e bem solidificada. Sem falar nos grandes negócios e na cooperação em termos de tecnologia. Tudo isso serviu para Donald Trump dar o veredito. A Índia será a bola da vez. Já que teve condições de manter uma grande relação com Israel por muitos anos, está apta a ingressar, sim,
num novo bloco como alternativa ao bloco globalista liderado pela China. Vem aí, portanto, um bloco com Brasil, com Índia, Estados Unidos, evidentemente, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Polônia e sabe-se mais quem, provavelmente o Reino Unido e muitos outros. A Índia sempre esteve aberta ao Ocidente, muito mais do que a China, e encaixa-se perfeitamente na estratégia de Donald Trump. Tanto é que Donald Trump está voando para a China essa semana para fechar grandes acordos. Pois é, meus amigos, quando o globalismo pensa que está muito próximo de conquistar o seu trunfo, surge sempre algo diferente para contrabalançar esse poder. Donald Trump, com essa estratégia de unir os Estados Unidos à Índia, está deixando um legado para muito além dos seus 2 mandatos. Sim, porque Trump se reelegerá. Trump deixará um dia, Trump deixará a presidência, mas está construindo hoje fortes alianças que permanecerão amanhã como política de Estado norte-americana. Pois é, o Brasil que se esperte para entrar nesse modelo, nesta alternativa ao globalismo. Porque o que aconteceu com o globalismo foi justamente ter deixado de lado outros 2 gigantes, a Índia e o Brasil. E como Trump não é bobo, foi exatamente aí que achou um ponto vulnerável do globalismo. Como um gigante como a Índia e outro como o Brasil podem ficar de fora da nova ordem mundial? Pois é, Brasil serviria para a nova ordem mundial como uma reserva de minério e um depósito para a alimentação do futuro. Nada mais do que isso, uma colônia de exploração. E a Índia teria que ser sistematicamente controlada, porque não poderia fazer frente comercial, econômica à China, que está ali pertinho, até porque tem um outro modelo muito mais democrático do que a China e os seus puxadinhos, como Coreia do Norte, por exemplo. A Índia sempre foi um problema para a China, pois a Índia crescerá, subverterá a chamada Rota da Seda, formará um grande bloco com países ocidentais, sua economia disparará ainda mais e verá países problemáticos como, por exemplo, o Paquistão, serem obrigados a entrar na mesma balada para não ficarem de fora da nova estratégia bolada por Donald Trump, que não tem nome ainda. Essa é uma boa notícia. Aliás, o National Interest trouxe exatamente essa matéria hoje, dizendo o seguinte: Índia e Estados Unidos devem se unir para formar e liderar uma coalizão do século XXI de nações desenvolvidas e em desenvolvimento que possam contrariar os objetivos de domínio da China. Para fazer isso, a relação Estados Unidos-Índia deve evoluir ainda mais. Grandes ganhos foram alcançados em cooperação militar e segurança nacional. O relacionamento agora deve se concentrar no comércio, na tecnologia e nas relações bilaterais. O relacionamento agora deve se concentrar exatamente na amizade e no potencial de desenvolvimento dos 2 países. Isso pode criar um farol econômico para outras democracias e nações emergentes que serão pressionadas a fazer escolhas difíceis pela América ou pela China. A economia global, termina dizendo o National Interest, precisa de um novo centro de crescimento para criar alternativas a uma China autoritária em ascensão. Uma relação econômica Estados Unidos-Índia plenamente realizada criaria um novo centro de gravidade na economia global
em que a inovação, o crescimento e os negócios podem prosperar, além de salvaguardar e fortalecer os valores e a segurança democrática entre as nações ocidentais. Bem, aqui é preciso lembrar também que, com a visão de Donald Trump em pegar esses dois gigantes esquecidos pelo globalismo, Índia e Brasil, é bom lembrar que, de tabela, pode-se dizer que o BRICS está irremediavelmente fadado ao desaparecimento. Podemos velá-lo, acender uma vela e velá-lo por um tempo, porque esse já era. Razão pela qual diz o National Interest: há um novo modelo no mundo. Trump está oferecendo uma alternativa ao globalismo. Isso implica em escolhas. Ou se escolhe pelo modelo chinês, escolhe-se o modelo chinês, ou escolhe-se esse novo bloco gigante que vem por aí. Um é democrático, o outro é autoritário. Bem, tem muita gente dizendo que isso é uma ilusão, porque na verdade não existe direita nem esquerda. Bem, se não existe direita nem esquerda, é tudo a mesma coisa, então ainda assim eu optarei pela melhor parte de um todo. Bem, sobre isso é bom lembrar o seguinte: se não existe diferença entre direita e esquerda, é melhor optar, ainda assim é melhor optar por Bolsonaro do que por Lula. Porque se os dois são a mesma coisa, quem quiser deixar os seus R$1.000 em investimento com Lula, que o faça. Eu deixarei com Bolsonaro. Ao final de um ano, vamos ver se existe ou não existe diferença entre direita e esquerda. Mas isso é só um parênteses. Outro detalhe, outra notícia importante em termos de geopolítica vem de Israel. O adversário de Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, vivesse ele no Brasil, fosse candidato no Brasil, já estaria com sua carreira política totalmente comprometida. Por uma simples frase, ele disse ontem o seguinte: que ele acredita que os tribunais deveriam estar acima do sistema político e alertou sobre sérios perigos para a democracia israelense se a situação for revertida. Ele está dizendo, em linhas gerais, que o Supremo Tribunal Federal de Israel deve estar acima do parlamento, ou seja, do Knesset. Por que Benny Gantz, se fosse brasileiro, estaria com a carreira política encerrada? Porque seria o mesmo que dizer aqui hoje que o STF, com Toffoli e Companhia Limitada, tem que estar acima do executivo, leia-se Jair Bolsonaro. Pois é. Bem, aqui seria um tiro no pé, vamos ver o que acontece em Israel. Mas o fato é que ele disse isso na reta final da campanha eleitoral. Na próxima semana, Israel realizará novas eleições para um novo gabinete. Não sei se haverá tempo para que esta fala de Benny Gantz repercuta. Se fosse no Brasil, meus amigos, repito, o homem já estaria liquidado. O sujeito que defende poder absoluto ao STF. Imaginem. Vamos ver o que acontecerá em Israel. Mas, bem, eu, se fosse Benjamin Netanyahu, usaria isso ao máximo. E estaria muito feliz nesse momento, certamente. Benjamin Netanyahu é adversário de Benny Gantz, para quem não sabe. Por enquanto é isso, meus amigos. Vem aí uma alternativa ao globalismo. Pois é, os globalistas estão furiosos porque o modelo chinês era para ter sido implantado no mundo já no começo do século XXI e ainda não deu certo. 20 anos já se passaram. Por enquanto não deu certo. Graças a Deus. Até depois.